Olá, senhoras e senhores, vamos dar início à nossa série de análises sobre os jogos das semifinais a partir de agora da Champions League, começando a falar de Real Madrid e Chelsea. O primeiro jogo vai ser no Alfredo Di Stéfano, com a volta sendo na Inglaterra. Os jogos começam a acontecer no final do mês de abril e a gente tem um confronto que envolve os campeões que restam na Champions, né? De um lado o Real Madrid, 13 vezes campeão. Do outro, o Chelsea, uma vez campeão, já que na outra semifinal não temos nenhum título envolvido. Bom, esse jogo é bastante interessante, porque de um lado nós temos um Chelsea que vinha de uma certa irregularidade com o Lampard, né? E aí o Chelsea muda de treinador no meio da temporada. E não é muito de costume que os times europeus façam isso, mas foi algo que deu muito certo com o Chelsea até aqui. O time conquistou uma sequência de invencibilidade muito interessante, até ser derrotado pelo West Brom, ter tido uma surpresa na temporada, inclusive nessa fase do Tuchel. Inclusive perdeu o jogo para o Porto na volta, mas é um Chelsea que demonstra muita segurança e um equilíbrio muito grande, que era o que faltava ao Chelsea no sentido de atacar e defender com o mesmo nível praticamente. Isso faltava na fase do Lampard, né? Era bastante irregular nesse quesito. Um Chelsea que joga com 3 zagueiros na maioria das partidas. O Tuchel utiliza um esquema muito bem, que envolve bastante os alas, né? Ali você tem o Reece James participando bastante, por vezes o Marcos Alonso na esquerda, ou até mesmo o Chilwell, que foi uma das contratações do Chelsea, né? Que é um ponto interessante da gente citar. Um Chelsea que no início da temporada é o time que é considerado o que melhor se movimentou no período da janela, né? Porque o Chelsea traz contratações como o Ziyech, o Werner, o Chilwell, o próprio Thiago Silva e o Kai Havertz. E era esperado que o Lampard fizesse esses caras funcionarem, até porque alguns foram pedidos diretos dele. E não deu certo. Mas o Tuchel chega com essa missão renovada e inclusive faz isso funcionar muito bem. E aí você tem a volta para esses jogos do Kanté, que tem voltado a apresentar um nível de futebol muito interessante no primeiro jogo contra o Porto. Não no primeiro jogo contra o Porto, acho que na volta contra o Atlético de Madrid. Ele faz uma partida muito interessante, um dos melhores em campo. O Kanté voltando àquele ritmo, que se ele volta ao ideal, né, é um cara que faz muita diferença naquele meio de campo, com a velocidade que ele tem de ir de uma área a outra, que é impressionante, um fôlego absurdo. É um cara muito participativo no jogo e um Chelsea que se encontra aos poucos ainda mais na mão do Tuchel, né? Que não é um dos treinadores top na Europa para mim, mas tem feito um belíssimo trabalho, isso é inegável. E você tem o Chelsea com muita opção de velocidade, principalmente no ataque. O Ziyech sendo uma opção muito interessante, um cara de uma técnica muito apurada. O próprio Pulisic voltando de lesão e já voltando a jogar bem, dá opção na esquerda. Você tem alguns jogadores como Hudson-Odoi e assim, o próprio Kai Havertz ou o Werner, quando utilizados, também tem essa opção de velocidade, principalmente o Werner. Então é um Chelsea que pode oferecer muito risco, até por esse equilíbrio tanto ofensivo quanto defensivo no time do Tuchel, né? E enfrenta do outro lado um Real Madrid que vinha de uma temporada que tinha indícios de que seria vexatória, eliminações nas Copas espanholas, muita dificuldade do Zidane em armar o time, muita lesão, muito problemas com jogadores, inclusive o Jovic sendo emprestado no meio da temporada. Você tem o próprio Odegaard querendo sair também, que foi uma opção do Zidane deixá-lo no elenco desde o início da temporada, não emprestá-lo novamente, mas coisa que teve que ser alterada no meio da temporada porque o Odegaard não vinha tendo as oportunidades que queria. Era um elenco com alguns problemas de grupo, mas aí o Zidane consegue, a partir do meio da temporada, unir a equipe, ficar com os jogadores que realmente queriam estar ali e tem feito o time funcionar de uma maneira extremamente eficaz. Ele começa nessa temporada a ser um Zidane diferente até no quesito tático. O Real era um time que jogava basicamente no 4-3-3 e isso funcionou por muito tempo, mas obviamente que quando um esquema dá certo por um longo período de tempo, em um momento todo mundo vai saber como jogar contra essa equipe, todo mundo vai saber como se defender contra essa equipe. E isso é o que aconteceu com o Real Madrid. Então o Zidane precisava mudar e ele não tinha esse aspecto tático tão evoluído. E isso era inegável porque a grande característica do Zidane é ser um gestor de grupo, é unir a equipe e colocar os caras com a mentalidade vencedora. Isso é o grande mérito dele. Mas a tática faltava mudar, e é isso que ele tem feito nessa temporada. Utilizado
formações diferentes, um Real Madrid que joga por vezes um 3-4-2-1 ou um 4-1-4-1 que funciona muito bem, inclusive foi como o Real jogou contra o Liverpool na última partida, um 4-4-2 com o Asensio de um lado voltando, ou então o Vinícius ajudando na marcação bastante, e ambos se revezam para fazer companhia ao Benzema no ataque. Então é um Real Madrid muito mais difícil de prever, muito mais difícil de se defender, e isso funcionou inclusive a ponto de o Real Madrid em jogos grandes como o El Clássico vencer, as duas partidas contra o Liverpool ser superior, conseguir um resultado importante em casa e depois administrar isso muito bem em Anfield. Um Real que vence jogos grandes, que se classificou contra a Atalanta nas oitavas, que muitos diriam que ou teria dificuldade ou ficaria para trás. Lembrando que era uma temporada tão difícil que o Real quase não se classificou para as oitavas da Champions, quase ficou na fase de grupos, o que seria o maior vexame da sua história, possivelmente. E aí, um Zidane que consegue tirar esse aspecto tão negativo, essa hora tão negativa do time, unir a equipe novamente, dar alteração tática, dar opções, achar opções e superar problemas como lesões, porque o Real Madrid, lembremos que se classifica contra o Liverpool sem Sérgio Ramos, sem o próprio Varane, sem Hazard, que basicamente está sem a presença dele durante a temporada inteira, o Real Madrid. E aí você tem a participação, a utilização do Valverde, que funcionou perfeitamente voltando de lesão, ainda que voltando de lesão. O próprio Vasco saiu de novo e o Zidane consegue administrar isso bem. É um Real que tem vários problemas ainda de falta de jogadores, mas consegue deixar isso não impactar tanto o elenco e o time continuar avançando e conseguindo resultados importantes. Muito mérito do Zidane, de sua comissão técnica, isso é inegável. Então é um confronto aberto que pode ser bem previsível de comentar algo, para falar a verdade. Eu acredito na classificação do Real Madrid, acredito que é um time mais pronto, um time que com as achadas do Zidane pode funcionar muito bem. O Chelsea pode ter bastante dificuldade de se encontrar para atacar o Real Madrid, e o Real Madrid com aquela velocidade de contra-ataque que a gente sabe que o Real Madrid tem, mas a precisão pode causar muitos danos ao Chelsea, que é um time que gosta de ter a bola em vários momentos, ou até mesmo quando se desfaz dela, é possível encontrar espaço na defesa do Chelsea, como a gente sabe que o próprio Porto conseguiu nos 2 jogos das quartas, né? Para quem assistiu vai entender muito o que eu estou dizendo. É difícil dizer, eu acredito na classificação do Real, mas assim, não é absurdo alguém dizer que acredita na classificação do Chelsea, né? Então é um confronto difícil, que pode gerar surpresas, mas que coloca os únicos 2 campeões disputando uma vaga na final, né? Bom, quero saber o que você acha. Deixa aí o seu palpite nos comentários, qual você acha que vai ser o placar da ida, quem sabe. Isso, para quem acompanha, sabe que no Instagram eu sempre estou lançando o palpite dos placares ou uma análise mais sucinta dos jogos. Então você já clica aqui na descrição e acessa o meu Instagram, que tem o link para vocês. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do futebol europeu, não esquece, se inscreve no canal, ativa a notificação para você ficar por dentro de tudo, porque sempre que lançar vídeo novo, o seu celular vai tocar e vai te dizer. E claro, envia para quem você sabe que também é apaixonado por esse futebol maravilhoso que todos nós amamos. Valeu por assistir, tchau!